Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Nós vamos meditar hoje sobre o capítulo 23 e 24, dos enganos que o inimigo sugere ao pecador. E esse capítulo ele tem um pouco de repetição de tudo aquilo que ele já falou, mas Santo Afonso ele achou oportuno consignar tudo isso num capítulo, porque é extremamente importante que se fale sobre isso num tema só. Porque ele faz parte dos enganos mesmo, das estratégias do inimigo. Ele vai dizer assim no primeiro ponto que um jovem que pecou e foi perdoado, ele tem a sua casa limpa e adornada, porque foi liberto do pecado, foi liberto da escravidão. Mas Satanás ele vem tentar esse jovem de novo, ele vem tentar essa alma de novo. E a primeira sugestão que ele dá: mesmo que você cometa esse pecado, você vai se confessar depois. E assim, Santo Afonso ele dá a seguinte comparação, ele vai dizer assim: não se joga uma joia num rio na esperança de procurar essa joia depois. Você tem uma joia na sua mão, você não vai jogá-la no rio para tentar achar ela depois. Voluntariamente você se lança no inferno. E se Deus não te concedeu arrependimento? E se não der tempo de se arrepender? Quantos morrem no próprio ato de pecar? E a maioria das pessoas ela peca na confiança de se reconciliar depois, o que é um erro terrível. É um caminho para o pecado contra a divina misericórdia. Nós não podemos cometer esse pecado, nós não podemos cometer essa falta. E assim, a maioria pensa exatamente dessa forma: eu vou pecar, mas depois eu me confesso. Isso é uma ofensa à divina misericórdia. Se você ofendeu a Deus, você consegue ainda o perdão, mas se você ofender a divina misericórdia, você vai recorrer a quem? Não dá. Por isso que a ofensa à divina misericórdia, ela é considerada por nosso Senhor Jesus Cristo, chancelada pela Santa Igreja, como um pecado contra o Espírito Santo. É o pecado que não tem perdão. Aquele que peca sob o pretexto, aquele que usa a misericórdia sobre o pretexto de pecar, esse está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. A segunda sugestão que o demônio coloca, ele vai te fazer crer que você não tem força para resistir a essa tentação, para combater essa tentação. E na própria palavra nós temos a condenação desse tipo de sugestão, porque Deus vai dizer assim que nós não somos tentados além das nossas forças. E assim, partindo desse princípio que nós não somos tentados acima das nossas forças, nós temos que pensar assim: se nós nos sentimos fracos neste momento em que nós não pecamos, como é que nós vamos resistir depois de tomarmos os outros golpes? Como é que nós vamos resistir depois que nós fomos feridos? Deus me ajudará. Sim, mas Deus está te dando a graça agora. É para resistir agora, não é para resistir depois, é para resistir agora. Deus te dá o auxílio para o agora. E se você sentir que não é suficiente, é porque Ele está te dando a graça de que você peça mais auxílio. E com certeza Ele vai conceder esse auxílio. Terceiro engano que o demônio coloca: confiar temerariamente na infinita misericórdia, sob o pretexto de pecar. É aquilo que eu já tinha falado naquele ponto 2, eu adiantei um pouco. Você confiar na infinita misericórdia, e isso é um pretexto para você pecar. E Santo Afonso ele vai dizer assim que mais almas são enviadas para o inferno pela misericórdia do que pela justiça. Deus pode perdoar o pecado, mas Ele não pode perdoar a vontade de pecar.
Não é penitente aquele que zomba de Deus. E de Deus não se zomba. Deus se vinga daquele que zomba dele. Quanto maior a clemência, que é a atitude própria temporal da misericórdia, quanto maior a clemência de Deus, mais nós temos que ter o temor de não pecar novamente. Quanto mais clemência Deus usa conosco, mais nós devemos temer e tremer de ofender a Deus novamente. Por quê? Porque chegado ao limite da clemência, a clemência ela tem um limite, a misericórdia não tem limite, não existe pecado tão grande que a misericórdia não alcance, mas a clemência ela tem um limite, com certeza. Chegado a esse limite da clemência, Deus vai castigar. Lembra da parábola dos dois devedores? Deus perdoou aquele que devia uma dívida absurdamente, Deus perdoou aquela dívida, e ele não usou de misericórdia com aquele que devia para ele. Os empregados viram aquela situação e foram relatar ao patrão. O que Deus fez? O que o patrão fez? O patrão recobrou aquela dívida e colocou ele para que pagasse toda aquela dívida novamente. Essa é a quarta tentação, a de pecarmos certamente, chegando ao limite da clemência. Nós devemos pensar assim: por culpas menos graves que as nossas, muitas pessoas foram condenadas. Agradece a Deus, porque Deus ainda não te condenou, Deus ainda não te abandonou, Deus ainda não te fez morrer no pecado. Trata de fazer penitência, trata de fazer boas obras para reparar as tuas culpas. A atitude do penitente, daquele que foi alcançado pela misericórdia, deve ser exatamente essa: se reconhecer pecador, tremer e temer de pecar novamente, chorar pelos próprios pecados, fazer penitência e boas obras. Quinto engano: eu ainda sou moço, eu ainda tenho tempo de me reconciliar com Deus. Quando eu for mais velho, eu me reconcilio. Quando eu for mais velho, eu vou servir a Deus. E Santo Afonso ele vai nos colocar de forma veemente: Deus não conta os anos, Deus conta os pecados. Deus espera contemplar a medida de seus pecados para que Ele te castigue. Como é que é esse castigo? Ou a morte ou o abandono. E vou dizer para vocês, é preferível a morte do que o abandono. Porque na morte você vai morrer somente com aquele pecado e ser condenado eternamente, afligido eternamente somente por aquele pecado. Quando Deus te abandona, você vai cometer uma multidão de outros pecados, e a sua aflição no inferno será muito maior por cada um desses pecados cometidos, além daquele primeiro pecado. Então o abandono de Deus, ele é pior do que a morte. Ele é pior do que a morte do pecador. Vai dizer assim que Deus vai abrir a cerca da vinha. Lembra da parábola da vinha? Parábola a vinha que não produziu uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Ele tentou de tudo, gastou bastante ali naquela vinha, e ele viu que aquela vinha não produziu, ele abre a cerca. Da mesma forma, a alma que peca está pecando com pecado mortal e continuará cometendo pecados acima de pecados. Ela não quer se converter. Deus abre as portas da vinha, Deus abre as portas da alma. E essa alma ela vai ficando, perdendo todo o remorso. Ela acaba não pensando nem mais na eternidade, nem mais na alma. Ela fica sem luz, ela fica sem temor, ela fica toda separada de Deus. Sexto engano, e esse engano tem a ver com o depois que a alma pecou. Depois que a alma pecou, ela entra em desespero. E ela vai dizer assim: com esse pecado, sem dúvida, eu vou me condenar. Até pode ser assim. Porém, eu posso me arrepender e eu posso me confessar. Eu tenho que ter essa confiança de me arrepender, esse desejo de me arrepender, esse desejo de me confessar, e fazer isso
o mais rápido possível, a partir de agora, hoje. O coração rebelde, ele é oprimido por causa dos seus males. Vai dizer para nós o Eclesiástico 3,17. E a razão dessa opressão é que a justiça, ela exige a justa paga pelo pecado. E pensando nisso, é melhor que a gente não corra esse risco de pecar. A gente não corra esse risco de ser abandonada por Deus e de morrer nesse pecado. É um risco muito grande que a gente não deve correr de maneira nenhuma. O capítulo 24 ele vem dizer para nós exatamente sobre o juízo particular. Nós sabemos pela Santa Igreja que nós teremos 2 juízos. Um juízo particular que é feito assim que a alma se separa do corpo, e o juízo universal, que é quando Deus virá para julgar o mundo, para fazer a ressurreição dos corpos e julgar o mundo e todos juntos com a ressurreição dos corpos, indo os bons para o céu e os maus para o inferno, em corpo e alma. Mas no juízo particular, a alma se separou do corpo, o corpo continuará separado, a alma continuará separada do corpo, o corpo vai virar pó, e nesse momento a alma, ou ela sobe para Deus, somente a alma, ou ela desce para o inferno, somente a alma. Esse é o juízo particular. É o juízo em que a alma se separa e ela vai ou para a eternidade do céu ou para a eternidade do inferno. E a palavra de Deus ela vai dizer assim, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Deus. Nós teremos o comparecimento, nós teremos a acusação, nós teremos o exame, nós teremos a sentença desse juízo. O juízo particular ele é dado exatamente na hora e no local da nossa morte. Jesus ele não delega essa função, mas vem ele mesmo para ter essa função de juiz. E terá essa função de juiz com amor para os fiéis e com terror para os ímpios. A indignação de Nosso Senhor ela será prenúncio da condenação eterna. E essa é uma pena pior do que a pena do inferno. Imagine ver o Cordeiro Santo de Deus, aquele que é todo bondade, todo afabilidade, todo amor, com o rosto indignado. É um prenúncio de condenação. Manso cordeiro indignado, irritado, implacável. E vai dizer o Apocalipse, né? Apocalipse 6,16, que esses ímpios, eles clamarão sobre si, para que caiam sobre si os montes, para que eles não vejam esse rosto indignado. Ver seu juiz em forma de homem, que morreu para salvá-los, aumentará ainda mais a sua dor por causa da ingratidão. Porque Nosso Senhor vai voltar com as mesmas chagas com que Ele subiu aos céus. Lembra na ascensão? Nosso Senhor apareceu aos seus discípulos, Nosso Senhor mostrava as chagas e Nosso Senhor subiu com essas chagas. E essas chagas com que Ele subiu, Ele vai descer com essas mesmas chagas. E elas vão causar alegria e temor. Para os justos, alegria e temor. Consolação para os justos e terror imenso para os pecadores. Lembra lá na história de José do Egito, quando os irmãos de José eles vão para o Egito e José já é o número 2 do Egito, e ele vai dizer aos seus irmãos: eu sou José que vós vendestes. Será que a alma vai ter coragem de pedir misericórdia para esse mesmo Jesus que tanto usou de clemência e que essa mesma alma usou de tanta indiferença? Será que ela vai ter coragem de pedir clemência naquele momento? O inferno vai estar aberto, os teus pecados vão estar te acusando, o demônio vai estar te acusando de teu pecado, reclamando aquele que é o seu escravo, a tua própria consciência vai estar te acusando, o seu anjo da guarda vai estar te acusando, e aquele inferno aberto diante da alma, e a alma caindo nesse inferno.
O ponto 2, ele vai dizer da acusação e do exame, vai dizer assim, que os livros foram abertos. 2 livros. Quais livros? De um lado, o livro do Evangelho. Do outro lado, o livro da nossa consciência. De um lado, aquilo que eu deveria ter feito. E de outro lado, aquilo que eu realmente fiz. Lembra que nós falamos que a única coisa que nós levamos quando da nossa morte serão as nossas boas obras ou más obras. Somente as obras nós levaremos daqui. Quando nós morrermos, somente as obras nós levaremos. O acusador, o demônio, ele vai referir dia e hora do pecado. E ele vai dizer assim: eu não sofri por ele, mas ele te abandonou. E vós sofrestes por ele, e mesmo assim ele te abandonou. Ele é meu escravo, ele pertence a mim. O nosso próprio anjo da guarda, ele vai dizer assim: eu sou testemunha dos desprezos diversos que essa alma teve da graça divina. As paredes, elas servirão de testemunha de acusação. As coisas que foram criadas e que estavam presentes no momento do pecado, elas serão testemunhas daquilo que nós fizemos. A nossa própria consciência, ela vai ser testemunha. Os pecados, eles vão dizer assim: nós somos tua obra, nós não nos separaremos de você. As chagas de nosso Senhor vão te acusar. Os cravos, as cicatrizes de nosso Senhor, a cruz de nosso Senhor. E depois vai vir o exame de consciência. Deus vai examinar com a sua luz cada instante da nossa vida e vai parecer que tudo aquilo ele vai ficar como se fosse uma obra de arte e vai ser tudo visto num momento só. E o justo vai ser salvo e o injusto será condenado. Será pago conforme as suas obras. E para se salvar, o ponto 3, para se salvar, o juiz deve atestar que esta vida foi conforme a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que direi ao Senhor quando Ele vier me falar? Vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos 8, 29. Ele vai referir essas palavras que foram as palavras de Jó. Que direi ao Senhor quando Ele falar? Que responderei ao Senhor quando Ele questionar? Vai ser mais ou menos como a parábola da festa, né? Em que os convidados na última chamada foram até obrigados a vir para a festa, e nosso Senhor vai entrar no salão e ele vai ver aquele que está sem a veste nupcial dentro do salão. E ele vai questionar: como é que você entrou aqui? Por que você está aqui sem as vestes? E ele nada responderá. Santo Afonso, ele vai dizer assim que as suas próprias culpas lhe fecharam a boca. Isso é pior que o inferno. Apartai-vos de mim, vai dizer nosso Senhor. E se fosse possível que se morresse naquele momento, nós morreríamos 1000 mortes, somente com essas palavras: apartai-vos de mim, malditos. Com certeza morreríamos. Nesse momento, já não dá mais tempo. Nesse momento, não temos mais a quem recorrer. Não temos mais pessoas a recorrer. Não temos mais a misericórdia a ser recorrida. Não temos mais Maria, não temos mais os santos, não temos mais os anjos a quem recorrer. Ninguém mais poderá nos ajudar. E ainda ele vai dizer assim: ouvimos falar com enorme indiferença do juízo. As pessoas dizem: ouvimos falar com enorme indiferença do juízo, esse momento terrível. Um conselho: jamais digas: será que Deus vai me enviar para o inferno mesmo?
Mas Deus é misericórdia, Ele não me envia. Deus é bondade, Ele não me enviaria para o inferno. Os hebreus, eles também pensavam que eles não seriam condenados, destruídos, exterminados. Quantos condenados não disseram isso? O próprio demônio, ele tinha certeza de que ele não seria condenado por Deus. Judas, ele tinha certeza de que Deus não o condenaria. E, no entanto, a sentença veio e eles foram condenados. Muitos condenados diziam isso. Vai chegar o dia do juízo. Quando chegar o dia do juízo, você vai ver que Deus não faz ameaça nenhuma em vão. Mesmo sendo misericórdia, Deus é na mesma medida justiça. Justiça infinita. Ainda dá tempo de nós escolhermos a sentença. Deus coloca na nossa frente vida e morte, céu e inferno. Dá tempo da gente escolher a sentença que a gente quiser. Mas nós devemos ajustar as nossas contas antes do juízo. O negociante prudente deste mundo, ele revê as suas contas em várias oportunidades durante a sua vida. Nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Com frequência nós devemos fazer essas contas, esse ajuste de contas. Com frequência nós devemos pensar na morte, com frequência nós devemos pensar no juízo, com frequência nós devemos pensar nos nossos pecados passados, chorar por estes pecados, pedir a misericórdia de Deus por esses pecados, fazer penitência e boas obras. Enfim, trilhar o caminho para que nós possamos, neste momento, que é o momento da misericórdia, escolher a sentença para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.